Estamos aqui para mais uma transmissão do Pod Oeste, diretamente dos estúdios da Safe Art. Agora, 19 horas e 30 minutos, dia 4 de agosto de 2022. Um prazer tê-los aqui e esperamos que vocês se divirtam e curtam o nosso conteúdo. E, aproveitando o ensejo, já pedimos para você curtir esse vídeo, compartilhar e também ativar o sino de notificações para que o próximo podcast você tenha ele em primeira mão. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui o maestro, multi-instrumentista, professor, tenista, Luciano Veronese. Olá, uma satisfação estar aqui novamente, visitando os amigos, contando história, rindo, né? E lembrando momentos musicais e de amizade que a gente tem cultivado nesses últimos anos, né? Ótimo. Lu, o segundo podcast, né, da Pod Oeste, e a gente já estava ensaiando te convidar. Uma honra estar aqui. Certo, né? Nossa, perfeito. Ontem a gente tentou transmitir, mas tivemos um probleminha aí problemas técnicos que acontecem. Broadcasting, daí passamos para hoje. Mas o importante é que estamos aqui reunidos e para conhecer mais dessa maravilhosa pessoa. Lu, imagina. Acho que de tudo que você falou, sobra só o tenista agora, e ainda estou com o ombro machucado. Tá contundido. O Gabriel, meu filho, fala, ele diz, pai, você tá mais... Eu sempre falo, sou músico e tenista. Daí ele diz, pai, você tá mais tenista e músico nas horas de folga. Só que agora eu me machuquei, então vou ter esse músico nesses últimos meses, aí tenho me dedicado mais à música e que me dá muita alegria. Nas duas coisas, eu sempre falo que me dá muita alegria na vida são as pessoas, em primeiro lugar, né? Adoro as pessoas que convivo, os amigos, a família. E música e o tênis, né? Essas três coisas me fazem feliz. E aí eu vou intercalando entre uma coisa e outra, né? A gente vai... Mas eu sei que a música, principalmente com esse projeto que vem aí, a gente vai falar daqui a pouquinho de uma edição especial do Jazz Festival, né? Onde todo o material dos artistas foi gravado lá no teu estúdio. Foi um dos Luciano é trabalhos. proprietário do Estúdio Veronese, aqui em Cascavel. Um dos trabalhos que a gente fez agora com muita alegria, né? Porque, na verdade, é uma edição de celebração, né? De todas as edições que teve e justamente os frutos dessas 2 décadas de festival. O Cascavel Jazz Festival começou na década de 90, 2000, e através do William Fischer, né? Que foi o idealizador, e era encontro de bateristas. Depois virou Festival de Jazz. E ao longo dessas edições cresceu uma geração de músicos na cidade que participaram, aprenderam através dos workshops, viram os shows, né, curtiram. E agora, nesse festival, vai ter uma edição especial com participação, né, dessa galera toda. Música instrumental, né? Perfeito, exatamente. Mas, Lu, estamos falando de música, né? Você, maestro, conta pra gente como é que foi a tua primeira experiência com música, da onde surgiu esse gosto pelo ofício? Começo da música. Minha família veronese, né, italiano, né? A gente lá do Rio Grande do Sul, que tem até seu pai, o Gil Brandalize, um abraço pro Gil, né? O vô Brandalize também, que são, né, acordeonistas, falam sempre das gaitas veronese, né? Que tem lá em Bento e Veranópolis, começou lá, né? E hoje não existe mais a fábrica, mas já remete aos anos 30, 40, essa ligação da família veronese e acordeão em música. Mas meu pai, que era o que incentivou sempre a gente, num negócio, ele era motorista de caminhão, e num negócio de um caminhão ele recebeu como parte do pagamento um revólver e um acordeão. E ele ficou com o acordeão, e o revólver ele deu pro meu tio. Eu acho que ali começou, né? Senão eu seria da polícia, ou né? Sei lá, o que eu seria com o revólver. Mas o começo da música, nos veroneses, né? Da minha parte, aí ele viajava para cima e para baixo com o acordeão, e depois, com os filhos, ele sempre incentivou, comprava instrumentos. A gente é de São Marcos, no Rio Grande do Sul, que é perto de Caxias do Sul. E lá ele sempre
comprou uma bateria, guitarra, amplificador, violão, tudo que ele achava na frente, que ele achava legal de mostrar né, proporcionar para os filhos, ele comprava. E a gente tinha sempre esses momentos musicais que reunia a família. Então, o que me remete à infância e o começo da música é a reunião da família, tocando acordeon, violão, bateria, e eu tocava bateria no começo, né? Então foi o primeiro instrumento, com 5, 6 anos, eu comecei a brincar na bateria, e que é uma bateria que temos até hoje, ela está lá no estúdio, uma Goop, né? Você quer vender roxa. ela? Não. Até o Rubinho esteve aqui, um dos bateristas, né, que fizeram a história da música brasileira em função do Festival de Jazz. Ele esteve aqui, foi lá no estúdio, ele disse, vou levar essa bateria embora, porque agora eu sou amigo do pessoal da Goop. Eu disse, de jeito algum, né? Tá lá, outro dia até o William esteve no estúdio, a gente falou, vamos restaurar, né, e colocar num lugar especial e tal, porque é o começo de tudo. Tem fotos de eu tocando ela pequenininho e do Gabriel também, meu filho, que agora está com 22 anos, mas ele tocando também com 3, 4 anos nessa mesma bateria e tal. Então a história vai se repetindo. Essas né? fotos estão lá no mural do estúdio, né? No estúdio lá, exatamente. Bem bacana. E lá a gente vê também os seus irmãos, né? Meus tocando, irmãos. Interpretando. Exatamente. Depois desse começo lá no Rio Grande do Sul, a gente mudou para o Paraná em 1977 e começamos a estudar no Conservatório da Dona Hermínia, né? Saudosa Dona Hermínia, que era o Conservatório Liceu Palestrina, a Silvana, a Denise e minhas irmãs estudavam piano, eu estudava flauta doce, né? Depois aí a gente começou a formar grupos com o pessoal que estudava ali. E aí, a partir daí, a gente começou a ter aula também com o Ramiro Rebouças, que apresentou a música brasileira, chorinho, música instrumental, e formamos um grupo com os irmãos daí, né? Que era o grupo Forma Livre. E aí a gente se apresentava no antigo Tuiuti, que não existe mais, na frente do Colégio Marista aqui. Fizemos um show com chorinho, composições do Ramiro, algumas músicas da MPB, e depois o Projeto Pixinguinha, que era um projeto muito bacana, que circulava o Brasil todo. Abrimos shows de Tamba Trio, de Joyce, de Boca Livre. Então é um grupo que a gente conseguiu ter grandes alegrias assim, né, musicais, fomos tocar na Argentina uma vez. Então era bem bacana. E eram os 4 irmãos mais o professor, né? Grupo Forma Livre. Participamos do Fercapo também, que também é um festival, né, de composição da nossa cidade aqui, muito tradicional, que também foi criando essa formação musical da gente, ter contato com gente que vinha de fora e tal. Então isso foi o começo de tudo, assim, né? No Fercap você chegou também a trabalhar como arranjador? Arranjador. O começo do Fercap, nesse painel, que essa é a sua vida, a sua história, tem lá eu com 9 anos cantando no Fercap, gravatinha borboleta e tal, e cantando com a Carla Bach, que era a filha da professora do coral da Auxiliadora, né? E a gente fazia um dueto, cantava Jane Irundi, não se vá, eu já não posso suportar. Cantava italiano, Negrilo, canta solo, pelo amor. E aí eu comecei cantando no infantil, no Fercapo. Depois, daí com 12, 13 anos, eu participei tocando violão, daí nas músicas do professor Ramiro. Depois, aí como compositor, quando fui para Curitiba, daí voltei para cá, daí estava compondo, eu tinha 17, 18 anos, participei como compositor, com a música Mil Cores, daí tiramos o 2º lugar, foi bem bacana. Depois, como arranjador e produtor, que aí me convidaram, mas aí já foi bem mais para frente, eu fui morar fora, quando voltei me convidaram para produzir, né, montar a banda que acompanhava o festival, e fazer os arranjos, fazer a gravação do CD, fazer a direção musical. E aí fizemos isso 4 anos, né? Juntamente com o William Fischer também, que fez o projeto da época, né? E a gente retomou o Fercap, porque ele teve um período que ele ficou sem acontecer. Aí retomamos, fizemos 4 edições. Aí já não existia mais o Clube Tuiuti, onde era feito, onde foi idealizado, né? Então até a última edição foi no Centro Cultural. E aí fizemos 4 edições do Fercapo, e daí então eu passei todas as fases, desde intérprete infantil, depois como músico, depois como compositor e depois como produtor, né, e diretor musical. Então o Fercapo está muito dentro da minha história,
e influenciou muito na minha forma de ver a música brasileira, o contato que eu tive com os músicos do Brasil, que vinham para Cascavel, um festival que trazia gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, vinha gente do Nordeste, Rio Grande do Sul. Era um dos maiores festivais de Cascavel, né? Isso. E os shows que existiam aqui eram maravilhosos. Então era uma oportunidade de a gente ter contato com... Imagina que César Camargo Mariano veio fazer show. Maravilhoso. Zimbo Trio, Tim Maia, Ivan Lins, Moraes Moreira, Boca Livre... A Sandra de Sá também Sandra de veio Sá, em uma edição, né? Mas, nossa, uma série enorme de bons cantores e músicos que a gente cresceu ouvindo, né? Então a gente tinha contato no Fercap. Foram 3 shows num fim de semana. Imagina se hoje teria essa condição de fazer 3 shows. Suponhamos lá, Ivan Lins, Sandra de Sá e Tim Maia num fim de semana. Hoje seria inviável, né? Inviável. E era possível na época, então outras épocas, outras formas de se fazer os eventos, né? Outra música também, Outra música também. Então o Fercapo eu tenho muito carinho por ele e ficou na minha história como uma das fontes que eu bebi assim para ter esse gosto da música brasileira, né? Perfeito. Eu te chamo de Lu, né, Lu? Eu À vou vontade. seguir te chamando de Lu. Tio Lu. Tio Lu. Você citou de morar fora. Como é que foi essa experiência? O que você buscava? Para onde você foi? Fora do Brasil, eu quero dizer, né? Sim. Então, seguindo a ordem aí, daí depois de estudar música aqui em Cascavel, Conservatório da Dona Hermínia, com o Ramiro, daí da família eu disse, vou continuar estudando música, eu vou para Curitiba, mas na época eu fui para Curitiba fazer o vestibular para agronomia, né? Porque o pai tinha fazenda, a gente gostava e tal. Para agronomia, graças a Deus não passei, porque aí eu fiquei fazendo cursinho 1 ano. No ano de 85 lá, fiz o positivo lá, que todos os colegas faziam e tal. E aí, nesse ano, à tarde, eu estudava flauta transversal, daí eu comecei a estudar flauta transversal, violão e piano, e fazia aula de improvisação com a família Brandão, com a Elinho, com a Zelinha e tal. E aí, quando chegou no fim do ano, eu disse, eu gosto de estudar música, gosto de tocar, é o que me ocupa o dia todo, que me faz feliz. Eu disse, vou fazer vestibular para música, né? E a única coisa que meu pai falou da vida toda, muitos pais, às vezes não apoiam, tá? O pai disse, mas não é difícil, música e tal. Eu disse, pai, difícil é qualquer coisa, é difícil. Eu falei, né? Se você fizer alguma coisa que você se dedica e é feliz, eu disse, acho que vai dar certo. Eu disse, eu tenho 18 anos, não tenho, né, ninguém para sustentar nem nada. Eu falei, vou tentar e depois a gente vê. E deu muito certo, porque vivi esses últimos 35 anos, né? Vivendo do que me faz feliz, o que eu acho um privilégio, né? Então acho que deu muito certo. Criei minha família, tenho um estúdio, a casa, voltei para Cascavel. Então retomando, aí fui para Curitiba, né? Fiz o vestibular para música, entrei na faculdade de música, na FEMP, Faculdade de Educação Musical do Paraná, que hoje virou Faculdade de Artes, né? Perfeito. Do Paraná. E aí depois disso comecei a tocar na noite curitibano, né? E daí tocando piano, teclado e tal. E depois eu comecei a fazer aulas já em São Paulo com Wilson Curia, que era um professor já de uma tradição da escola de música instrumental, de jazz e tal. E de cada 15 dias eu ia para São Paulo. E aí meu irmão disse, estou indo morar. O Silvio, que morava nos Estados Unidos, ele disse, eu vou morar um pouco na Itália agora, né? Para a gente conhecer a nossa história, aprender a língua, comer um pouco de macarrão e tal. Eu disse, vou também, falei, né? Porque eu morava em Curitiba e ia para São Paulo fazer aula. Eu disse, vou morar lá também. Ele escolheu Roma, porque já tinha um amigo nosso aqui de Cascavel, né? Da família Massoni. E aí ele disse, é Roma que eu escolhi. Eu disse, tá bom, vamos para lá então. E daí vou morar na mesma cidade onde posso atuar e estudar, né? Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. E aí, daí fomos, meus pais foram juntos, a gente conhecia daí os primos do meu pai, que ele não conhecia, e no norte da Itália, né, os veroneses por lá. E depois aí moramos daí em Roma 1 ano, né? E daí eu estudava com Paulo Pizzi, que era um super maestro, um compositor, arranjador, que fazia as trilhas da RAI, né, da rádio e televisão italiana. E tinha estudado na Berkeley, né, nos Estados Unidos, que é uma faculdade muito renomada e muito bacana. E tocava música brasileira nos bares, né? Então estava na Itália, mas tocando olê, lá,
pega no Ganzé, pega no Ganzé. E aí tocava voz e violão, tinha os percussionistas e tal, e aí tinha bares brasileiros, né, até alguns de italianos, mas que tinham música brasileira. Então, quando eu morava lá, eu tocava música brasileira e estudava daí música instrumental, né, e fazia o que eu estava fazendo em Curitiba, só que comendo macarrão. E a música brasileira é sempre respeitada, né? Muito respeitada. A Itália tem uma relação muito grande com a música brasileira e o futebol e os parentes que, né, tem esse intercâmbio sempre, né? A imigração italiana no Brasil muito forte. Então, todo italiano que você fala ou tem alguém que veio para o Brasil ou ele gosta do futebol brasileiro, que os jogadores, na época, o Falcao, estava lá no Falcão, do Internacional foi para lá, Falcao, falava de futebol, era Falcao. E a música brasileira já, Toquinho, Tom Jobim já era internacionalmente conhecido, né? Mas Toquinho, Meu Nascimento, tinha um pessoal que gostava da música brasileira e conhecia algumas músicas brasileiras e algumas antigas, assim, né? Como essa Oleleu Lalá, aqui no Brasil não tocava mais, né? Mas lá sempre fazia sucesso, né? Então foi muito legal assistir muitos shows legais e uma experiência muito boa para uma pessoa de 21 anos, né? Conhecer uma outra cultura, um outro país, a música, ter acesso, né, a grandes shows. E uma coisa que aqui no Brasil já era mais difícil, né, nessa época. E daí ficamos um ano lá em Roma e depois aí Londres, daí uma outra Europa, né? A grande diferença, o pessoal disse, e qual é a grande diferença? A comida. Na Itália era muito melhor a comida. Nossa, maravilhosa. Né? Tudo na Itália é bom, né? Queijos, vinhos, o macarrão, tudo uma delícia. E a recordação que a gente tem, né? A ligação afetiva com a comida, né? Quando você experimenta um prato daquele, você lembra da avó, né? Daí você tem muita história em cada receita. Muita história em cada receita, né? E aí a gente, pô, daí Londres foi super legal, porque eu conheci muitos músicos e shows maravilhosos, assim, tive a oportunidade de assistir shows que aqui seria muito difícil, assistir Miles Davis, assistir Alan Rhodes, que é da linha do jazz rock, e assistir do Fusion também, né? Assistir John McLaughlin, assistir Stanley Clarke, Stanley Jordan, Astrid Gilberto, Tana Maria, nossa... A Tana Maria brasileira. Brasileira, no festival no JVC Jazz Festival, onde teve Miles Davis, ela estava fazendo uma noite. Tana Maria, perfeita, maravilhosa. Olha só, e pouca gente conhece no Pouca gente Brasil, conhece. Né? Eu, particularmente, fui conhecer lá naquele show e daí fiquei maravilhado, né? Porque ela toca super bem piano, é uma musicista muito reconhecida mundialmente, e aqui no Brasil não tanto, né? E... aí, nossa, assisti shows maravilhosos, assim, e oportunidades únicas. Depois, Herbie Hancock, Bill Evans, saxofonista, não o Bill Evans, pianista, e todos os músicos que eu, depois que comecei a me interessar por música instrumental, ouvia, né, tive a oportunidade de ver, né, então, ao vivo. Isso não tem preço, assim, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu trouxe de bagagem de lá, né? E que me inspiraram depois para continuar estudando música e continuar com a música instrumental, né, muito presente na minha vida, que é uma das coisas que eu me emociono, assim, gosto de ouvir e tocar. E é fantástico o poder da música instrumental, né? Você emocionar. Ela não tem a barreira da língua, né? Não tem a barreira da língua, exato. Então, ela atinge quem tiver a sintonia com quem está tocando. Eu acho a música uma coisa muito legal. Porque agora, nesse projeto do Cascavel Jazz, eu fiz uma música que chama Em Casa, e eram duas músicas cada grupo, né? E a outra chama Pra Sempre. Pra Sempre, inclusive, é uma homenagem às pessoas que passam na nossa vida, mas ficam para sempre, né? E meu pai faleceu faz 1 ano e meio, então uma coisa que muito emotiva, assim. E de eu deixar registrado o que sinto, né, para sempre nas notas dessa canção. E quando eu tenho essa emoção, passa pela mente, os dedos, né, vira uma gravação, depois é tocada, sai pela caixa de som, anda pelo ar, entra pelo ouvido da pessoa que está ouvindo, passa pela mente,
vai para o coração. Se fizer todo esse caminho, aí é que cumpriu o trajeto todo, né? O ciclo da música e que dá sentido a tudo, eu acho, né? A gente conseguir tocar o coração das outras pessoas, não só tocar o instrumento. E essa, Pra Sempre, eu acho que é uma das músicas mais emotivas que eu fiz assim. E me dá essa sensação toda vez que eu ouço. Eu digo, nossa, estou sentindo novamente o que eu senti quando eu fiz a música e acho que alguém vai ter, né, algum sentimento relacionado a alguma lembrança que seja agradável, que seja bacana e tal, que é essa ideia sempre, né, quando a gente faz uma música. Viva a arte, viva a música, né, Lu? Viva. Essa música, para quem quiser apreciar ela, em breve... Ela... será lançada nas plataformas digitais e a gente vai fazer até também um CD, que é uma coisa também que não está tanto em utilização, mas daí fica a foto, fica a mídia física para as pessoas verem, distribuir, entregar, né? Então a gente vai ter uma série de coisas. Perfeito. Lu, o Jazz Festival, esse festival que, juntamente com o Fercapo, né, é uma coisa da casa de Cascavel, surgiu aqui, né? Os dois através festivais, do William Fischer, né? Consegue explicar melhor o que é para quem não conhece o festival, a abrangência, inclusive os músicos que já estiveram aqui e nas etapas, né, do jazz, porque Maringá, Campo Mourão, Cascavel, né? Então, vamos começar no início de tudo. Existe um amigo nosso que chama William Fischer, que é músico e, além de outras profissões que ele já exerceu, a música sempre presente na vida dele, né? E ele, apaixonado por bateria. E aí, nos anos 90 e 2000, ele disse, vou começar Começou nos anos 90, né? Começaram um encontro de bateristas aqui em Cascavel para trazer alguns nomes e fazer um intercâmbio com workshops e tal. E foi na escola da Consuelo Spoladori, né, na Som em Ritmo, que no auditório da escola, que ele trouxe o Pato Romero, né? Argentino, mas radicado no Brasil. Tinham três, o Pato Romero, era o Douglas Las Casas também? O Douglas não veio primeiro. Mas, de qualquer forma, era o Charmac, Alfredo Charmac, né? E mais um terceiro baterista, que fizeram um encontro dos bateristas, workshops. A gente tocou, o William tocou bateria, que ele é músico, um excelente músico, eu toquei teclado, e mais um amigo nosso tocou baixo, e a gente fez a apresentação desse começo do encontro de bateristas. Aí no ano seguinte ele gostou, trouxe outros bateristas, daí o baterista disse, posso levar um baixista? Ah, então traz o baixista. Aí encontro de baixistas, bateristas. Pois, posso levar guitarrista, baixista. E cada ano ia acrescentando um instrumento, até que o William disse, vou fazer um festival de jazz. Ele falou, porque daí engloba tudo, né? E todo mundo pode tocar e todos os músicos poderão ser recebidos. A ênfase sempre foi a música instrumental, né? Então não existe a música cantada nesse festival, e só de apresentações e workshops. E aí começou, então, esse festival, que foi crescendo e daí tendo vários formatos, né? Um ano o William expandiu para um concurso que ele abriu para uma série de prévias, né? Então teve em Curitiba, teve em São Paulo, teve no Nordeste. E aí as pessoas que participavam lá, quem ganhasse, poderia vir se apresentar no Cascavel de Sucesso. E aí foi maravilhoso, né? Então expandiu para o Brasil todo. Depois, nesse movimento, o William trouxe a Spock Frevo, que é uma super orquestra, uma big band do Recife, eles tocam frevo e maravilhosamente bem. Depois que eles vieram em Cascavel, tocaram no mundo já, né? Então já tocaram nos Estados Unidos, Europa, Japão, e o primeiro está lá no site deles, o primeiro festival de jazz que eles participaram foi em Cascavel.
E graças a essa abertura que o William deu, né? E depois disso, nomes sensacionais que passaram por aqui, Cama de Gato, Yamandu Costa, Hermeto Pascoal, todos os músicos que a gente admirava e que a gente acompanhava sempre nas gravações, nos discos de MPB, a gente pôde conviver, né, nesses mais de 20 anos e que acabou levando o nome de Cascavel para o Brasil como um dos festivais mais bem organizados, uma produção impecável, inclusive família Brandalize sempre participando, né? E sendo responsável por uma série de bons momentos do festival, né? Seu pai, a sonorização. Então, era uma família sempre trabalhando para que tudo funcionasse da melhor forma, para que as pessoas saíssem de Cascavel tendo uma boa impressão e ter sido bem tratado e que a música era tratada com respeito, né? Então, o William sempre prezou muito por isso, que o festival tivesse um padrão de atendimento, né, das necessidades dos músicos para que eles estivessem no palco e pudessem fazer o seu melhor, né? E todo mundo sai daqui falando super bem. A gente vai até uma história que a gente estava na feira de música em São Paulo um dia, eu e o William lá, e aí com a camiseta Cascavel Jazz Festival. Daí o Pepeu Gomes estava lá na cantina do que também evento. Já esteve numa Exato, edição, mas né? foi nesse dia que ele olhou e disse, Cascavel Jazz Festival. Ele disse, quero tocar lá, ele falou, né? A gente não estava nem na mesma mesa, nem nada, né? Ele olhou a camiseta e falou isso. Daí nós falamos, com certeza, né? No ano seguinte, daí o William trouxe e foi um show maravilhoso, porque o Pepeu, ele toca bandolim, ele toca guitarra baiana, ele toca música instrumental, né? Ele é um excelente músico, né? E aí foi, nossa, um super show, né? Maravilhoso, né? O Arthur Maia também agora me veio maravilhoso, o Arthur Maia, né? Saudoso Arthur Maia. Showman, sim, que já nos deixou já há algum tempo, mas o Arthur Maia, ele era um showman, apesar de o baixo ser sempre uma coisa um pouco sem destaque, né? Sempre é a guitarra, a bateria, o cantor, né? E aí o baixista chegar no meio do palco e tomar a cena e fazer todos se encantarem com a música é para poucos, né? Então ele, Celso Pixinga, né, também, que são pessoas que, além de excelentes músicos, muito carismáticos, que conseguem fazer um show de música instrumental que deixa todo mundo maravilhado, né? Muito legal. Depois veio o Derico, do Jô Soares, e o irmão dele, veio... Nossa, músicos que a gente admirava a vida toda, né? E tinha a oportunidade de conviver. Então, o Cascavel Jazz Festival, agora nessa edição de celebração, fecha um ciclo das pessoas que cresceram ouvindo, né, e participando, né, fazendo workshops. Vocês mesmos, agora está com 40, você tinha 20, você era um piá, né, quando começou. Porque eu era aluno do William. Do William, então você já tinha contato, né? Sim. Era maravilhoso. Felipe, excelente baterista aqui, né? A família Brandalize. Não. Todo mundo é bom aí. Não tem ninguém que. E esses monstros aí da música brasileira chegaram a frequentar a tua casa lá, né? Porque tem o festival, toda a apresentação, a formalidade, mas tinha os bastidores, né? Os jantares, os encontros. Essa convivência que, nossa, que não tem preço, né? Então, por exemplo, a família Silva, Robertinho Silva, que tocou com o Milton Nascimento, Elis Regina, Gilberto Gismonti, pelo mundo, vinha com a família Silva, era o show deles. Precisava ensaiar, reunir a turma antes do show para dar uma passada. Então foram lá no estúdio, poder recebê-los lá no estúdio, as pessoas que eu passei a adolescência inteira ouvindo. O Estúdio Veronese. O Estúdio Veronese, né? E aí, nossa, uma festa, né? Todo mundo lá. Hermeto Pascoal, que é um capítulo à parte, né? Que é um gênio mundial, né? Da nossa música. Ele, estando em Cascavel em 2002, ele disse, adorei o festival, quero deixar uma música aqui para a cidade, vou gravar e tal. E aí foi lá no estúdio gravar, e aí a gente tem a oportunidade de gravar Hermeto Pascoal, que ele é respeitado na galáxia, não era só no mundo. É porque ele chegou lá no estúdio e ele disse, ótimo, ele disse, que instrumento tem aí, né? Eu disse, tem teclado, piano, flauta, né? Ele disse, vou no teclado primeiro. Quero todos. Ele disse, vou no teclado primeiro. Daí ele disse, eu vou tocar aqui, e daí você me avisa quando der 15 minutos.
Eu disse, muito bem. Uau. Então tá, essa vai ser a gravação. A partitura era essa, né? Eu disse, tá bom. E daí ele começou a tocar e fazendo coisas maravilhosas que precisaria muito ensaio, muitas horas de composição e arranjo para fazer o que ele fez numa passada só e de improviso, né? Então ele cantava algumas coisas ele só tocava. E 15 minutos ele ficou criando coisas maravilhosas. Quando avisei, ele parou, senão ele continuaria, né? Sem fim. Então, uma criatividade absurda, né? E daí eu vi que não é de graça, né? Essa fama que ele tem de genial e de um músico completamente fora da curva. Depois, e daí ele disse, agora, o que mais que tem? Ele disse, tem flauta. Daí ele pegou a flauta, daí ele tocava em cima do que ele tinha feito e tudo parecia muito bem composto, bem arranjado, bem planejado, né? Em vez não, tudo ele estava improvisando. E é um material que a gente, inclusive, vai lançar agora um projeto especial para isso, né? Comemoração dos 20 anos dessa gravação. A música que ele fez para Cascavel é uma das novidades que a gente vai ter em breve, né? Mas ouvindo novamente esse material, é que você fica... E agora, nesses dias que a gente tocou e gravou e fizemos, né, música instrumental por esses dias, que não é uma coisa muito comum, né? A gente grava mais música pop e música cantada. Aí a gente trabalhando com essas músicas nesses últimos dias e ouvindo essa gravação dele de novo, a gente diz, não, ele é bem diferenciado, né? Porque não é fácil fazer o que ele fez, não é fácil criar harmonias diferentes de como ele é acostumado a criar, melodias diferentes, coisas lindas, coisas estranhas, coisas que incomodam, né? Dissonâncias que ele ouve na cabeça dele. Então, tem até uma passagem muito legal que eu deixava ele na sala de gravação. Então, quando a gente grava, para o pessoal entender, existe uma sala de gravação e a sala onde tem a técnica, que tem a captação do áudio no computador e na mesa de som. A gente fica nessa mesa. E ele fica lá na sala onde tem silêncio para fazer a captação. Quando eu ia falar com ele que eu ia entrar nessa sala, eu abria a porta e a porta fazia... Ih! Depois fechava. Ih! Na terceira vez ele disse, faz de novo aí. Daí... Aí eu puxei a voz. Ih! Ele disse, quer ver? Ó, faz aí. Aí eu... Aí ele começou a harmonizar esse som que acontecia com a porta e fazia uma melodia que casava com isso. Então eu falei, não, Isso o primeiro em tempo realzíssimo, né? O primeiro que fez parceria com o barulho da porta aqui foi você, eu falei, né? Então uma coisa, o Gabriel na época tinha 2 anos, o meu filho, e aí 1 ano e meio, 2. E o Gabriel já tocava bateria e tal. Aí o Gabriel chegou, daí ele disse, quer ver, eu toco bateria também. O Hermeto, daí ele pegou, sentou na bateria, começou a tocar. Aí o Gabriel sentou no colo dele, tocou um pouco. Daí depois o Gabriel tocou, fez uma... Então o Gabriel teve a oportunidade de conviver com o Hermeto e tocar, fazer uma parceria aos 2 anos, né? Isso não tem preço, não né? Tem preço. Isso a gente tem que agradecer eternamente ao William ter a vontade e a dedicação de fazer esse festival, que isso mudou a história da música instrumental na região, né? E foi um dos primeiros a retomar essa questão de fazer um festival de jazz e contemplar música instrumental no Brasil. Hoje existe no Brasil todo. Toda a cidade tem o Blumenau Jazz Festival, todo lugar que você vai, alguém está fazendo, né, algum movimento nessa linha. Mas, na época, o William foi um dos pioneiros. Existia só o Free Jazz em São Paulo. Até teve uma história muito engraçada. O repórter muito nervoso, né, ia entrar ao vivo numa das edições. Acho que era até que tinha o Hermeto Pascoal. Aí ele estava lá, e eu vi ele bastante ansioso, né? Ele dizia, estamos aqui no Cascavel Jazz Festival, estamos ao vivo no Cascavel Jazz Festival, vamos entrevistar o William Frias. Estamos ao vivo no Cascavel Jazz Festival, vamos entrevistar... E repetia isso incansavelmente, e daí entrar ao vivo, acho que era a primeira vez que ele entra ao vivo. E aí, quando... No ar, estamos aqui no Free Jazz Festival, daí ele já mudou o nome, já se atrapalhou e tal, porque o Free Jazz era o único festival que tinha no Brasil, e o primeiro a trazer esse nome, né, do Cascavel Jazz Festival, Free Jazz, o cara já mandou, estamos aqui no Free Jazz Festival. Eu disse, já mudou tudo. Eu falei, ensaiou demais. Muito engraçado.
Mas aí, depois disso, esses festivais pelo Brasil, agora cada vez mais, né? É muito legal. Onde a gente vai, tem uma pessoa inspirada, né? Porque é uma coisa que dá muito trabalho e a música instrumental, ela sempre foi deixada um pouco em segundo plano em relação à música cantada, né? Não por ser melhor ou pior, mas porque a música cantada tem uma comunicação maior, o fato da letra, né? E a gente está mais habituado a isso. Então, o jazz ainda entra na classificação, mas na verdade é música instrumental, né? Geralmente música brasileira, né? E o jazz, a característica do jazz é a questão da improvisação, né? Então você toca um tema que pode ser uma música brasileira ou um MPB, e se você improvisar e fizer uma harmonia, um ritmo que seja diferenciado e que dê a oportunidade para os músicos criarem em cima, né, do que está sendo tocado, aí tem uma característica que pode ser chamada de jazz, né? Então o jazz é muito abrangente, hoje em dia não tem mais essa conotação tradicional, né, daquele jazz que a gente conhece como jazz tradicional. Já está na história, né? Nossa, eu lembro sempre dos artistas elogiando muito a produção, né? E a recepção. Deles. Nossa, vocês são maravilhosos, parabéns Cascavel, parabéns William e equipe, né? Isso é unanimidade. Todos que vêm participar, eles elogiam muito, porque o William sempre prezava por trazer pessoas que ele admirava. Então ele tratava com carinho e respeito, né, bateristas e músicos que ele sempre ouviu nas gravações e nos shows, e daí trazendo essa pessoa era uma oportunidade da gente ter um contato e fazer essa pessoa se sentir bem, fazer essa pessoa dar o melhor de si e emocionar as plateias. Tivemos shows sensacionais assim que eu guardo para sempre no meu coração, são especiais. Esses que eu assisti na Europa, lá em Londres, Miles Davis e todo mundo, muito legal, mas em Cascavel assisti coisas que me emocionaram e que guardo para sempre. Isso é muito especial. O William produziu também material, um apanhado, uma coletânea de informações e dados e mídias, né? Existe um material que o William fez, um DVD, um vídeo e um livro, né? Contando a história, então é muito legal. Quem quiser, inclusive, entre em contato com a gente aí, que a gente disponibiliza para as pessoas terem os dados, as datas, os nomes de todo mundo que passou por aqui contando a história, né? Então está muito bem documentado, que é mais um trabalho bem bacana que o William fez e que fica para sempre aí, né? Então está no YouTube também, quem quiser acessar, entra lá, Cascavel Jazz Festival, história, DVD e tal, vai ter essa história contada em vídeo, né? Muito bacana. Lu, agora você deu a deixa. Passa pra gente as tuas redes sociais, como é que a gente encontra o teu Instagram, o estúdio, para conversar contigo aí. Estúdio Veronese, se entrar lá no Instagram, Estúdio Veronese, estudioveronese@gmail, e-mail também, né? E Facebook também, Estúdio Veronese, se entrar vai aparecer já, e entre em contato, porque precisa. A gente tem trabalhado com todos os estilos de música há muitos anos, mas agora a gente tem se especializado mais em jingles, né, e publicidade, né, que é uma fase também que a gente curte fazer, eu gosto muito, né. Quando eu voltei para cá em 90, complementando a volta, né, e daí não tinha estúdio aqui, né, daí cheguei em Cascavel, eu disse, me pediram para gravar um jingle. Eu disse, onde vai gravar? Não tem onde gravar. Eu disse, vou dar um jeito. Aí montei um equipamento lá, uma mesinha de 8 canais, onde se ligava os instrumentos, um videocassete que tinha uma fita hi-fi que você fazia aí a gravação só do áudio, e você gravava direto. O que você gravasse ali ia ficar na finalização, né? Porque hoje em dia você tem a possibilidade de sobrepor as gravações, editar, né? Pós-produzir, né? Pós-produzir. E na época se gravava, ficava o que tinha gravado, né? Daí eu comecei a gravar e me interessei, né? Por essa área de gravação, e fui convidado para tocar no Ecos da Tribo, a banda que já tinha alguns discos, já 2 discos de vinil, e estava com um contrato para fazer o 3º disco. Então fomos no programa da Silvana, na época que tinha um programa Vitrine, minha irmã, e ela disse, tem um piano lá, vai lá tocar. Fui lá
E daí eles foram fazer a divulgação desse terceiro disco que eles iriam gravar. E falaram, estamos precisando de um tecladista, estamos indo para São Paulo. Eu disse, pô, eu voltei para ficar aqui um tempo e estava querendo ir para São Paulo também. Eu disse, junta, né, útil e agradável. E aí comecei a tocar rock. Na verdade, eu mais toquei rock do que ouvi rock. A minha formação foi mais música brasileira e MPB, com música instrumental. E enquanto todo mundo ouvia Legião, Barão Vermelho, eu estava ouvindo Gilberto Gismonti, ouvindo Hermeto Pascoal, Você era Chico um nerd, Buarque. Luciano. Era perdido, não sabia nada. Volta e meia a gente vai a algum show de alguma banda tradicional, todo mundo canta e diz, pô, essa música eu não conheço. Claro, você não ouvia isso aí, por que você vai conhecer? Então... Quem lá, os integrantes, então, do Ecos da Tribo, na época, era o Sérgio Ribeiro, vocalista, Jean Paterno, baixista, Ricardo Bugarelli, o guitarrista, fundador, e o Afonso batera. O Itaker também, o fundador também, junto com o Ricardo, e batera. Era um quarteto, e daí eu entrei como teclado, né? Aí eles me convidaram para ir no ensaio, né? Fizeram uma cadeira de praia, eu lembro até hoje, era na casa atrás do Ricardo, que tinha a casa dos avós, e que ele usava para ensaiar. E um calor absurdo, tipo verão, né? Eu sento aí na cadeira. E aí no primeiro acorde já quase cai da cadeira, né? Sim, a guitarra distorcida, né? Uhum. E o volume mega alto, né? Super forte. E aí, daí quando acabou o Ricardo disse, e aí? Eu disse, vou aprender. Eu falei, vai dar certo, vamos lá. E aí eu comecei a tocar rock, aí aprendi 2, 3 músicas nesse ensaio. No sábado já estava num show lá, as músicas que eu sabia eu toquei. Aí já fomos tocar, eles tocavam muito na região. E nos anos 80 e 90, você tem um disco com as composições da banda, era um feito heróico, né? Então, o Ecos da Tribo, em 88, quando morava na Itália, eu recebia as notícias. Minha mãe mandava um jornal para a gente, né, por correio, e aí tinha as notícias. Ecos da Tribo lança o primeiro disco. Eu disse, olha que legal, porque eu conheci eles da piscina, do clube, da escola e tal. E se eles fizeram uma banda e estão lançando o disco. Legal. Made in Cascavel, Cascavel. Né? E esse primeiro eles gravaram um em Curitiba, um em Porto Alegre, e depois inverteu. Um em Curitiba e Porto Alegre. Primeiro acho que foi Porto Alegre, depois o segundo em Curitiba. Aí lançaram o segundo disco, eu disse, olha que legal, eu ia acompanhando de lá, né? E eu jamais imaginei que iria tocar com eles, né? E aí, quando surgiu esse convite, a gente começou a tocar, já nos shows que a gente fazia na região aqui, e ter um disco com composições próprias era uma das coisas mais difíceis de se encontrar uma banda com autoria, né, das músicas e uma produção independente, porque era caro também, né? Caríssimo, né? Era só quem tivesse uma gravadora que poderia lançar um disco, né? E eles tinham conseguido fazer esses 2 discos, e aí acabou que a gente passou esses últimos 30 anos tocando juntos e nos tornamos uma família. Não ganhei colegas e parceiros de música, eu ganhei amigos e irmãos, né, que a gente se encontra. E hoje de meio-dia até almocei com o Gabriel e chegou o Ricardo lá, o Bugarelli. A gente se encontrou e daí, pô, é muita história para contar, muita coisa para a gente relembrar, muitas passagens, é muita coisa boa. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fãzaço da banda, né? Você, inclusive, já participou, né, de alguns shows. Tive a honra de acompanhar os meus ídolos, porque também eu roqueiro, né? E é maravilhoso, galera. Escutem Ecos da Tribo. A banda está ativa, né, Lu? A gente voltou agora, depois de um tempo que a gente não estava na ativa. A gente não acabou a banda, mas a gente só ficou parado um tempo. Cada um cuidando de suas funções. O Jean é jornalista, o Ricardo agora trabalha na administração. Agora voltou o Xangai, que foi o primeiro cantor do Ecos da Tribo, né? E entrou o Valdir na bateria, porque o Afonso acabou indo morar na Europa. Você fala que ele fugiu com a grana da banda, né? Com a maleta. E aí o Afonso foi morar na Europa, entrou o Valdir na bateria e o Xangai voltou, que era o primeiro vocalista, né? E, no primeiro disco, o Xangai que cantava. Depois veio o Serginho Ribeiro, que todo mundo conhece, nosso vereador, né? Querido, que inclusive participou junto com a gente no show que a gente fez de relançamento agora, né?
alguns meses atrás, que foi super legal no Hooligans, né? E aí a gente se reencontrou, foi super legal, gravamos mais 2 músicas, e aí a gente, cada vez que a gente se encontra, é sempre um motivo de muita alegria, de contar histórias, relembrar as músicas, participar desse momento musical. O Jean, que é jornalista, né? Então, com o Ecos da Tribo, ele tem um prazer de tocar as coisas que ele gosta e tal. Então é muito legal. E com o Ecos da Tribo a gente fez coisas que vão ficar para sempre aí na história, como ter gravado o primeiro CD do interior do Paraná. O terceiro disco foi vinil, que eu participei com eles lá em São Paulo. Vocês gravaram no Mosh, né? Gravamos no Mosh uma O música. pessoal tocaram no Circo Voador. Circo Voador, que foi muito legal. Então, essa época que a gente teve em São Paulo, boas lembranças também. A gente tocou no Circo Voador, abrindo para o Barão Vermelho, sendo que a música Lilith, que é a mais tocada do Ecos da Tribo, né, que a gente já gravou 3 vezes, e que tocava na Rádio Cidade, música Lilith e Jovens Demais. E cada vez que tocava na Rádio Cidade, só em São Paulo eram 3 milhões de ouvintes, porque daí a rádio era uma das mais ouvidas, e depois começou com as transmissões via satélite das rádios FM, na época, né? Nos anos 90, e cada vez que tocava o Brasil ouvia. Então, foi super legal. Em função disso, a gente ganhou um concurso da Rock na Cidade e tal, Música na Cidade, um negócio assim, e daí fomos tocar no Circo Voador, que foi um palco, né, onde todas as bandas de rock tinham tocado nos anos 80. Fomos tocar abrindo para o Barão Vermelho, que era uma banda que a gente sempre admirou, sempre tocou, foi super legal. Aí Um programa de auditório. Fomos no Bolinha, na Rede Bandeirantes. Agradecer o Jorge Guirado, que sempre apoiou aqui a banda e conseguiu que a gente participasse do Bolinha. A MTV fizemos participação, conhecemos, até eu e o Serginho um dia, o Serginho na época era o cantor, levamos o disco para divulgação, fomos num programa e encontramos um produtor que disse, também tem uma banda e tal, e uma hora vão fazer um som juntos e tal. Bacana, a gente deixou o disco lá, bacana, passou. Um dia eles ligaram, vocês gostariam de tocar com a gente em Guarulhos e tal. E nós iríamos vir para Cascavel, não tinha nem a possibilidade da gente tocar. Eu disse, não vai dar, esse fim de semana a gente está viajando e tal, não sei o que, beleza. Aí passou um tempo, surge Mamonas Assassinas. Estoura Mamonas Assassinas. Aí acontece a tragédia do Mamonas Assassinas. E aí começam a passar a história do Mamonas Assassinas. O Mamonas Assassinas, o Dinho também tinha uma outra banda que chamava Utopia. Quando eu olhei, eu vi, era o programa que nós tínhamos ido, e eu e o Serginho falamos com o Dinho. Eu peguei minha caderneta, na época tinha uma caderneta de papel, né? Peguei, estava lá, Dinho, banda Utopia, que era a banda que ele tinha, que convidou a gente para fazer o show junto. A gente acabou não indo, né? Nós estreitamos, ou a gente teria feito sucesso, ou teria morrido com eles também, né? Porque vai que continuasse a carreira, né? Se entrelaçando, né? Então, foi uma das passagens também de São Paulo, da gente ter esse contato, e depois foi ver, né, que a gente conheceu o Mamonas Assassinas antes do sucesso e eles como utopia, né? E é a volta que o mundo dá, né? Nossa, são coisas que a gente, depois de anos contando, na época que está passando, você não percebe, né, a importância das coisas. Mas o Mamonas Assassinas, independente de qualquer coisa, foi um fenômeno que poucas bandas vão conseguir realizar, né? Musicalmente, comercialmente no Brasil, né? Que são outras coisas que a gente aprendeu também em São Paulo, né? A lidar com música como produção, música como evidência, música como a música que nos faz feliz e a música que deve ser seguida quando se tem muitos interesses comerciais na música. Então é um universo infinito, né? Que a gente teve a oportunidade de ter contato lá em São Paulo e foi muito legal. Então, bons momentos com a Ecos da Tribo, só alegria. A música proporciona essas experiências, né, Lu? Eu sou grato à música. Por falar em música, queria que você falasse um pouco da... Hoje, a gente encontra tudo mais fácil aí nas plataformas, nos canais, para tanto material, é mais fácil hoje você gravar o teu material, você distribuir, né?
E queria que você contasse um pouco da evolução da gravação, da música, dos equipamentos e as experiências lá do estúdio Veronese até a gente chegar no ponto que estamos, assim. Nossa, Atual, né? a gente teve a oportunidade, com o Ecos da Tribo, gravar em fitas analógicas, né? Aquele gravador de rolo que falava, né? Com mesas analógicas, que era o comum na época, nos anos 80 e 90. Então, para o pessoal entender, você gravaria um instrumento separado do outro e depois de gravado você poderia regular os volumes, a equalização, os efeitos, né, que você colocaria em cada instrumento. Isso já era um feito, né, para a época, anos 90, 80, você conseguia um estúdio de 24 canais, era uma coisa muito rara já, né? Sem ter uma gravadora, porque as grandes gravadoras que tinham o dinheiro suficiente para montar grandes estúdios e que aí poderia ter uma qualidade boa, né? Para se ter esse tipo de equipamento. Aí, quando eu montei o estúdio, o começo do estúdio aqui, que eu comecei a gravar, era justamente no começo da revolução da música digital. A Leses, que é uma empresa americana, inventou um sistema que você poderia gravar numa fita de vídeo Super VHS esses multicanais, né, multipistas. Então você comprava um módulo de 8 canais. Isso, traduzindo para os leigos, você grava no canal 1 a voz, no canal 2 o violão, no canal 3 o baixo, e cada canal você pode gravar e ter edições independentes, né, para você poder editar depois e mixar. Nesse começo de transição do analógico para o digital, aí eu, como tinha um irmão que morava nos Estados Unidos, o Silvio, eu disse, tá saindo, até quem me deu a dica foi o Reinaldo Barriga, que era o produtor da gente lá em São Paulo. Ele disse, saiu um sistema agora que grava em fita de vídeo e é um sistema digital e que vai permitir que a gente possa gravar com qualidade sem custo enorme, né? Aí eu mandei lá uma carta para o meu irmão dizendo, pesquisa aí e tal, não sei o quê. Aí ele disse, não, tem isso aqui, mandou um prospecto desse gravador, que aí eu disse, é esse mesmo, né? O meu produtor disse, não, é esse mesmo. Então eu disse, beleza, vou comprar esse aí, reserva. Aí ele reservou lá esse gravador, pagou $4.300 e ficou para quando chegasse, ele já seria um dos da fila para receber. Quando chegou, eu fui buscar, trouxe o gravador e aí comecei a gravar multipista digital aqui em Cascavel em 92. Um dos primeiros, provavelmente, do interior do Brasil e, se não, o primeiro do interior do Paraná. Porque saiu nos Estados Unidos, eu peguei e trouxe, né? Comecei a gravar já usando essas pistas independentes. E esse sistema permitia que a gente colocasse 2 gravadores de 8 canais, virava um de 16, não precisava se desfazer, comprar um de 16 canais. Aí comprei 3 gravadores, os próximos já comprei aqui no Brasil, e custava $4.300, aqui no Brasil um negócio assim. Eu só estou falando o preço porque daí dá mais de $12.000 para você ter 24 canais de gravação. O que mudou depois disso, quando entrou a gravação em hard disk, né, no computador, com as placas de áudio modernas. Não temos mais o limite, né, de canais e nem de efeitos, de tudo que você vai processar na gravação. E aí é uma diferença absurda do que a gente enfrentou gravando analogicamente em fitas de rolo, né? Tendo que ir para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre para poder fazer uma gravação multipista. E hoje a gente poder gravar em Cascavel. Se o cantor está rouco, deixa para amanhã. Gravou, mas copia o estrofe daqui que ficou bom, Coca-Cola lá na frente. Então o poder de edição que a gente teve gravando em sistemas modernos agora, em hard disk, é um absurdo em relação ao que a gente tinha há 25 anos, não precisa ir muito né, para trás para a gente ter uma diferença, mas muito grande, né? E aí a gente fez o primeiro CD do Ecos da Tribo, né, e o primeiro CD do interior do Paraná, totalmente gravado aqui em Cascavel,
nesse sistema, multipista, 24 canais, com 3 gravadores de fita de vídeo Super VHS, numa mesa de 24 canais, né? Que a gente passava todo o áudio por ali, fazia a mixagem, tudo manualmente, né? E depois registrava numa outra fita em estéreo, e essa que iria fazer um CD, um vinil, ou se não copiava em fita cassete, que aí era o mais fácil para a gente ter aqui em Cascavel, né? Então, estou contando história de 30 anos atrás e do começo das gravações. Aí gravei todas as bandas praticamente de rock da cidade que queriam gravar e não tinham onde gravar, né? Aí gravei música sertaneja, gravei música gauchesca, MPB, instrumento, gravava de tudo, corais. Comecei a fazer os jingles aí com mais qualidade, né? E aí tudo começou a acontecer em função de ter essa democratização da gravação digital, que até então era só propriedade das grandes gravadoras ter um bom estúdio para que se registrasse a música. E aí a gente, tendo essa oportunidade em Cascavel, aí abriu para a região toda, né? Eu gravava gente de todos os lugares, assim. A primeira banda que gravou lá era música gauchesca, eles venderam o trator para fazer a gravação, né? Não que fosse cara a gravação, mas eram poucos recursos, né? Venderam um trator velho lá e vieram fazer a gravação e tal. E daí a gente mandava fazer o CD em São Paulo, né? E daí ia para Manaus e tal. Então, são coisas que eu guardo com carinho, que na época que está acontecendo você não se toca, que você estava registrando o momento musical da época que não tinha sido registrado até então, né? E aí ficou todo mundo com uma fotografia do seu momento sonoro, né? Então, E uma certa vanguarda pelo, né? muito chegar o diferente. equipamento Sim, diretamente dos Estados Unidos. sim, totalmente, é. E hoje você vê o cantor está lá no estado de São Paulo, o baterista no Rio Grande do Sul, e gravam eles cada um mandam no seu via lugar. e-mail, cada um Grava a sua pista. parte. Agora, na pandemia, todo mundo fazendo essas participações, né, de gravar cada um num lugar e ficar maravilhoso também. Tá muito legal. Eu sempre falo que se eu não fosse músico, agora ia virar músico. Tá muito legal fazer música, porque eu quero tocar violão. Então, de cara, você já tem um monte de gente dando dicas de que violão comprar, que preços, aí você já pode escolher de preços o mais baixo possível até o mais caro, você não precisa nem sair de casa, você vai receber o Também instrumento. uma câmera na mão esquerda, outra câmera na mão direita, direita, a tudo. tablatura, a partitura, né? Explicando. O Gabriel, meu filho, que está com 22 e agora também segue na música, tem um trabalho de música eletrônica e tem um trabalho de música orgânica também, que ele toca e canta. Ele chegava no estúdio, a casa do lado, então ele cresceu no estúdio. Ele disse, pai, ensina essa música. Eu dizia, entra ali no YouTube e vê alguém ensinando. Aí aparecia 5 pessoas ensinando e tal. Eu disse, se tiver alguma dúvida, eu dou mais alguma dica que tá. Mas ali eu acho que eles estão explicando até melhor que eu. E aí muda totalmente o jogo, né? Porque a pessoa eu gosto de tal instrumento. Então já tem alguém falando sobre aquele instrumento. Eu quero fazer aula. Você vai poder fazer aula presencial, ou se não online, ou se não ainda uma aula gravada. E isso é muito legal, porque permite que toda pessoa tenha acesso à música, a aprender um instrumento, a botar para fora uma inspiração, um sentimento que só a música permite. E que eu passei uma vida ouvindo gente, gostaria de estudar, mas não posso. Agora não tem mais desculpa, né? Então qualquer um pode ter acesso à informação, é só sentar. Eles dizem o que precisa para aprender? Sentar, ter paciência, né? E praticar, porque músculo é repetição. Então você vai ter que fazer o músculo entender, repetindo. Isso é paciência, é repetição. E o dia a dia, né? Somos o que fazemos todos os dias. No fim do ano, se você praticou 10 minutos por dia, você vai estar tocando algum instrumento, com certeza absoluta, né? Então, a vontade de você se dedicar um pouquinho por dia, no final vai dar certo. Por isso, aprenda a música. Na faculdade de música aqui em Cascavel, a professora falava, os alunos se queixando, não consegui estudar a flauta doce, por exemplo, né? Falou, então no intervalo da novela você desliga o som e tal.
Ou durante a novela, eu já fiz até esse cálculo, se ficar 1 hora por dia vendo a novela, no final do ano se perdeu 2 meses da sua vida, né? É um absurdo o tempo que a gente perde. Com as séries piorou muito agora, né? Sim. Porque você fica 200 horas... Passivo, totalmente passivo. Você morre ali na frente da televisão. Eu tirei a televisão lá de casa. Um dia eu não enxergava mais no computador lá do estúdio. Eu disse, pô, esse negócio de ficar botando óculos o tempo todo, vou botar um monitor maior, né? Eu olhei para minha televisão e disse, esse tamanho tá bom, né? Levei a televisão, coloquei lá, não precisei mais de óculos. Aí eu disse, não me fez falta em casa, não coloquei mais. Porque aí, queira ou não, você tem, né? Deixa na notícia, deixa no não sei o quê. Você acaba vendo coisas que eventualmente não vai acrescentar. E aí eu disse, não perdi nada, tá ótimo. Na escolha que eu quero ver agora, põe alguma coisa lá no YouTube e tal. E aí, beleza, não tem mais essa de ficar escravo também, nossa, não consigo. Porque os caras são mestres, né, em fazer série que você termina com o apelo da próxima, né, capítulo, e você tem o controle na mão, né? A novela você tinha que esperar o dia seguinte, né? Sim, sim. A série série gravada, né? Daí você vai até... Daí eu disse, beleza, a hora que sentir falta, volto a assistir a série. O problema é quando acaba, daí você tá animadão e acabou a série, né? Um dia eu cheguei em casa, e nessa época que a TV estava em casa, eu chegava em casa do estúdio cansado e colocava qualquer coisa, se nada me interessava, eu dizia Friends me deixa feliz, eu gosto e tal. Aí eu colocava lá e aí pegava no sono. Aí acordava sempre de madrugada, aí tinha que ir para a cama e tal. Isso é uma das coisas que melhorou, que daí eu chego em casa, eu vou dormir ou não. E aí, um dia eu coloquei, quando vi, eles, então tá, é isso, fecharam a porta e saíram. Acabou, por engano, sei lá, o Gabriel deixou, no último episódio, daí me deu uma tristeza absurda, eu falei, acabou, eu nem vi o que aconteceu na metade, eu já vi o final. E aí, nossa, triste. Decepção total, nossa, eu morri, né, aquele dia lá. Isso, quem sacaneou que deixou no último? Eu falei, não vai ter mais amanhã. Dá um vazio absurdo, né? Então as séries estão criando dependência, né? Lu, eu lembro de trechos que você ia lá salvar o Gil Brandalize quando ele adquiria algum equipamento e os menus em inglês, né? O Lu fala fluentemente o inglês. A tua irmã também é proprietária de uma escola, a Denise, línguas, um abraço, né? para a Denise aí, para Silvano, Silvio, meus irmãos aí, para Cláudia, toda a minha família, todo mundo aí, né, que está assistindo, os primos, né, todo mundo feliz. E um abraço para o seu Gil Brandalize, né, que é o pai do Fábio Felipe, que também é responsável por bons momentos da minha carreira musical, através do Fercapo, dos shows, né, das locações de som, dos bailes que eles tocavam, né? E, inclusive, quando tinha algum teclado novo, alguma coisa assim, ele chamava lá para a gente decifrar e ver o que é. Eu adorava, né? Porque era um jeito da gente ter contato com um instrumento novo, era tudo muito difícil, né, de conseguir as coisas. E seu pai sempre prezou muito por um bom equipamento, né, uma boa música, né? Então, sempre o Cosmos sempre foi uma das melhores bandas, né, do Brasil. E é um privilégio de termos aqui em Cascavel, né, os músicos que fizeram história, né, nessa banda maravilhosa. E o Gil, que era o maestro de todos, né, chamava a gente lá para a gente descobrir o que acontecia nos teclados. Eu adorava, né, era maravilhoso, né. E aí tinha a oportunidade de ver um novo teclado, mexer, ler o manual. Eu gostava de ler manual, né, ninguém gosta de ler manual, né. Eu pegava e ficava... Também, vem em inglês aquela porcaria. E aí eu ficava lendo os manuais, né? Até hoje, às vezes eu chego na loja e tem o manual do negócio. O cara diz, não, mas está aqui o equipamento. Eu disse, não, mas eu quero ver o manual. O equipamento eu já vi, tá aí, beleza. Tudo bem, como vai? Mas o manual, né, que revela dados aí que interessam, né? E que daí, nossa, hoje em dia é cada vez mais legal, né? Nossa, a tecnologia está muito legal, tá muito legal. Essa parte de poder tocar, por exemplo, wireless, você tocar com instrumento. Imagina que uma vez eu fui num show do Milton Nascimento em Curitiba, no Circo Voador. No Círculo Militar. O Circo Voador é no Rio de Janeiro. E aí começava o show com o Heitor TP, que depois foi tocar no Simple Red e tal.
gaúcho, na época ele tinha 18 anos, tocando um violão Takamine, que era novidade na época, e começou o show. O que eu fiquei maravilhado é que a gente podia ouvir o violão num PA, num ginásio de esporte. Nossa, como se ouve bem esse violão, olha só. Isso que me deixou maravilhado. Porque violão a gente tinha a dificuldade de fazer ouvir no meio de uma banda, de um conjunto, de um show, no meio dos instrumentos que tinham mais potência de volume e uma captação, né, com mais facilidade, era melhor amplificado, uma guitarra, um baixo, né? E o violão sempre era um sacrifício. Quando eu vi aquilo, eu disse, nossa, olha só, será que um dia isso vai ser possível, a gente ter acesso, né, a essa tecnologia, esses instrumentos caros e tal. Hoje, você pode comprar um violão por 600, 700 reais, com uma captação bacana já, colocar uma captação sem fio e você tocar em qualquer lugar e sai no PA, aquele violãozinho que se comprou e pagou super barato, as pessoas vão ouvir. E é a melhor coisa que pode existir para o músico é você fazer a música e as pessoas ouvirem. Eles sempre falam o que precisa para se ouvir música, né? O silêncio, né? Se tiver silêncio, a música vai chegar a você. E para depois do silêncio, daí é um instrumento, né, que tenha condições de amplificar o seu som para que chegue, né, bem aos ouvidos. E está muito legal hoje os equipamentos, essa questão de tecnologia digital. O som mais pronto, né? Nossa, é muito legal, né? Vocês que têm, né, o hábito de lidar com mesas digitais né, os tablets e os smartphones que podem operar a mesa de som. Uma vez era uma mesa de som analógica, o operador ficava ali, o que ele fizesse na mesa, ergue o volume para o cantor, baixa o volume do baixo, isso tudo era na mesa, física. Agora ele pode sair dessa mesa sair e circular pelo ambiente com um tablet e continuar regulando o som. Isso é muito legal, né? Tanto que outro dia a gente estava conversando a questão de você chegar num lugar e olhar, às vezes o técnico não está lá, né? Se diz, o que está acontecendo? Um dia eu fui no Teatro Municipal daqui da nossa cidade, eu disse, hoje não vou participar da produção, você só assistir, sentar, né? Vai ser tranquilo. Relaxado. Só ouvir, né? Quando eu sentei, olhei pro lado, o cara, quer mexer no som, o técnico estava do meu. E me ofereceu um tablet. O cara te achou lá para você trabalhar. Ofereceu o tablet e disse, você quer mexer um pouco? Eu disse, não, só vou ouvir hoje, né? Mas dá para erguer um pouquinho mais a voz. Aí daí eu mexi. Mas é o máximo, né? Porque a música é extremamente controlável, né? E as automações, os plugins que pode utilizar. Hoje à tarde eu estava atendendo, eu faço os jingles, né, para política, e estava fazendo um briefing de um jingle para um político aqui de Cascavel. E ele, jovem, gosta de música e aí comecei a mostrar o sistema de gravação. Ele ficou encantado com os plugins, né? Porque daí a guitarra, você põe a guitarra limpa, mas aí você coloca lá os plugins e aí você pode acrescentar os sons que a gente tinha só através de distorção de amplificadores ou se não dos pedais, né? Agora, tudo nos plugins, a gente pode simular. Isso é muito legal. Eu sempre brinco que eu... Para quem não sabe, o plugin... Vamos explicar melhor. Ele é um programinha de computador, um software, né? Que ele vai simular o que um equipamento grande, analógico, físico, caro, faria. Né? Faria que você, às vezes, né, para adquirir um amplificador, caro, um compressor. Então esse software você abaixa da internet, né? O Luciano costuma fazer trocas, né? Com o Toninho Acunha, o Fábio Brandalize. O Fábio, meu então, consultor. Tem esse plugin, então seria a mesma coisa que você comprar um equipamento caro, importado e ter a disponibilização, né? Amigo, e são infinitos, né? É muito legal. E eu, cada vez que eu abro eu fico maravilhado. Eu acho que em outra vida eu fui um plugin, eu já estou achando isso. Porque a identificação é tão grande. A identificação é tanta. E eu fico com pod, né? Com 0 e 1, 0 e 1, 1, 0, 0, 0, 1. Os caras terem chegado a esse ponto onde a simulação é imperceptível, né?
eu gravo numa placa de som. A placa de som, hoje em dia, então, o que a gente fazia uma vez? Gravava numa mesa de som, passando pela mesa de som, ia para os gravadores de fita analógica, né? E lá registrava magneticamente, né, o som. Hoje, passa por uma placa de som externa, né, do computador, e depois ele converte o som analógico para digital e ele vai para dentro de um software. E aí a manipulação é infinita. A gente pode colocar esses plugins. Então eu posso simular uma mesa de som de $500 mil, uma SSL, uma NIR, e com uma placa de som de $2 mil. $2 mil, é caro ainda para muitos músicos e tal, mas simula uma mesa de $500 mil. Eu acho que mudou todo o jogo, né? Então, o limite hoje na criação musical é a sua capacidade de entender o que você precisa e a sua paciência de sentar e estudar o que você vai utilizar para chegar ao resultado que você precisa da sua gravação, que é uma coisa muito legal. Todo mundo pode ter acesso a um bom registro da sua música. Todo músico pode ter seu estúdio em casa e registrar suas composições, estudar gravando, né, as coisas que ele toca e depois ouvindo. Isso dá uma evolução muito grande na parte pedagógica. Ele pode trocar, por exemplo, a questão de trocar músicas e ter participações, né? Nesse disco agora que a gente fez, nesse álbum, teve a participação do Daniel Seifer, aqui de Cascavel, que estava morando em Curitiba, né? Baixista, né? Então a gente manda a música para ele lá, a parte que a gente já tinha gravado, ele grava lá, manda para a gente coloca aqui, e todo mundo se reúne tocando graças à tecnologia digital. Isso encurtou muito os caminhos, né, da boa música mundial. As pessoas falam, a música tá boa, tá ruim, hoje em dia a música tá igual a sempre, que foi uma mistura de tudo, né? Se a gente entrar nessa questão do que é boa e ruim, a música, a gente não para mais de falar. Mas para mim, a música boa é a que me emociona, e não necessariamente a que me emociona vai te emocionar ou vai emocionar outra pessoa. Então, isso é subjetivo, né? É isso. E aí, o que é legal é que nesse mar de produção infinito, desculpa, eu bati no microfone, esse mar infinito de produção musical, a gente vai ter oportunidade de garimpar o que a gente gosta, né? Então, dentro do estilo musical que eu curto, eu vou achar um monte de gente fazendo música, registrando e colocando lá para a gente poder ouvir. Dentro do estilo que o outro gosta, ele vai encontrar. E aí não termina nunca mais, né? Então é muito legal ouvir música hoje, nossa. Você lembra de uma música que você gostava de ouvir, ela já está ali, acesso imediato, já coloca na sua playlist e tal, e aí é só você e a emoção, já encurta muitos caminhos. Era legal ir na loja, comprar, ouvir, escolher né, o disco que você ia levar, era legal. Eu tenho o privilégio de ter passado essa fase, que foi muito bacana, gravar a fita, né, fita cassete, que a gente ouvia o programa de rádio, gravava música e tal, torcendo para o locutor não falar no meio e tal. E aí, essa fase foi legal, mas hoje eu acho que, às vezes encontro alguns saudosistas dizendo, aquela parte de comprar o disco, ver a foto, pegar na mão e tal, muito legal, participei disso. Mas eu não tenho saudade dos chiados do long play, né? Sim, sim. E aqui no Brasil, o disco de vinil, as pessoas têm essa polêmica do som é melhor ou é pior. Se for um bom disco de vinil, bem gravado, bem registrado, a prensagem ocorreu tudo direitinho. Bem conservado. Bem conservado. Você ter um bom toca-disco, uma boa agulha, um bom amplificador, boas caixas, tudo bem legal. Ainda vai ter o chiadinho, mas é muito legal, né? É um som diferente. E é ótimo. Para ter esse conjunto todo bom, é difícil, não é fácil. Então, simplesmente pelo fato de ser um disco de vinil, de você achar que é melhor, discordo daí, né? Eu mesmo agora estou fazendo uma arrumação lá no estúdio, achei os meus discos de vinil, disse, olha que legal aqui, tem algumas coisas que eu escrevi, coisas que eu dormia ouvindo e tal, tá legal, esse aspecto é legal. Eu boto para ouvir, eu digo, bom, muito bacana, bastante chiado, né? Vou ouvir agora de tão eu estava ouvindo. Então é legal como
a parte física, contato, enxergar, tal, beleza. Mas eu gosto, e a facilidade de se ter uma boa qualidade de audição com o registro digital é muito mais simples, né? Se chegar um bom registro do som que foi feito no estúdio e chegar até a gente, do que nas diversas fases que tinha no disco de vinil, e que no final a gente que gravava com Ecos da Tribo e ouvia a música gravada no estúdio, depois via no vinil, você via a grande diferença, né, das várias fases que existiam até chegar no vinil, e você dizia, está bem diferente do que a gente ouviu lá. Com o digital, isso aproximou muito mais o que a gente ouve no estúdio e o que a pessoa vai ouvir em casa. Né? Então, eu acho muito legal isso. Né? São sons diferentes, são referências diferentes? São. Mas na polêmica melhor ou pior, eu fico com a facilidade do digital. Né? Assim como na fotografia, no vídeo também, né? Então, ainda a película é legal, a foto com filme é bacana, é legal. As facilidades do digital vão engolindo, né? A ponto de um smartphone fazer o trabalho de uma câmera fotográfica caríssima. Uma estação de televisão no bolso. Porque você filma, você edita e você manda para o mundo. E você, com qualidade. Com qualidade. Você transmite para o mundo, em tempo real, uma estação de televisão no bolso. Isso é sensacional. A gente acostuma fácil com isso. Mas isso é maravilhoso. As pessoas dizem, filma aí, mostra e tal. A gente acompanhou o começo da televisão Tarobá, que é a transmissora da Rede Bandeirantes, que compraram os melhores equipamentos da época, né? E era tudo de ponta. Quando eles iam fazer uma transmissão nacional ou ao vivo, que tinha que sair, era sinal de satélite. O Paulo Martins esteve aqui outro dia, né? Contou as dificuldades que eram, né? Nossa, absurdo, né? E hoje em dia o repórter chega lá com o celular dele, ele já manda o que for. É um absurdo, a facilidade é a grande diferença assim, que existe. Então, a tecnologia está muito legal. Isso que agora vem o 5G aí, né? 5G, que aumenta a velocidade de tudo. Então, eu acho, o pessoal fala, a tecnologia é demais, é bom, é ruim. Eu acho que a tecnologia sempre vai ser a serviço das nossas necessidades. Se a gente souber utilizar e não virar escravo e nem deixar ela comandar, né? Então, hoje em dia, a gente tem que se policiar para não ficar o tempo todo, se está conversando com a pessoa, né? Aproveite o momento, esteja presente, né? Olhe no olho, viva esse momento, né? Com a família essa também. Interação família e tal, né? Porque cada vez mais o virtual vai tomar conta. O metaverso está chegando, né? A gente nem entendeu o que é esse negócio e seremos engolidos por ele, né? Então, com certeza, a gente vai viver ainda nisso aí. Mas, por enquanto, acredito que essa parte, a vida como a gente conheceu, ainda merece ser preservada, ainda tem seus... Por isso que eu jogo tênis quase todo dia, porque é o momento de esquecer de tudo isso. Vou lá, olho para a bolinha, tem as árvores, encontro os amigos, dá risada, corre e tal. É uma prática que eu aconselho a todos manter a sanidade mental, né, com e o esporte. Luciano é casca grossa no tênis, hein? Ele é campeão aí nos torneios. Lu, se você me permite agora, falando em real, em qualidade, eu queria mandar um abraço para os nossos apoiadores. Por favor. Que estão passando aqui na nossa tela. Temos a Dipelnet, que provê a internet aqui da Safe Art, que tem mais um apoiador, estúdio aqui da Safe Art, vários trabalhos, uma produtora completa. Grande produtora. Estrada Distribuidora de Combustíveis, nosso amigo Cássio, Gabriela e Rafaela. O Grupo Securitar, Imobiliária e corretora de seguros, nosso amigo Jaime. Vitality Home Resort, o mais novo condomínio de alto padrão Resort de Cascavel. Quem mais? Super Pulpo, né? Qualidade, dispensa, apresentação legal, e preço também, né? Mais um apoiador. Então, sem eles não seria possível aqui, né? A gente estar aqui recebendo essas figuras. Parabéns aos apoiadores dessa grande iniciativa aqui. Parabéns, super legal. E tem espaço para mais apoiadores, inclusive, né? Fazendo já o jabá. Sem dúvida. E em breve mais convidados assim dessa qualidade, que a gente quer qualidade nesse programa.
Esse é o segundo Pod Oeste, Lu. O primeiro a gente legal. teve a honra de receber o Paulo Martins, né? O grande Paulo Martins, né? Muitas histórias, né? Segundo, obrigado, Lu, você vir Imagina. aqui atender nosso pedido Imagina. e compartilhar essa experiência. Uma honra estar aqui. E vem mais por aí, se Deus quiser. Sem Espero que dúvida. vocês estejam gostando da qualidade de áudio e vídeo. Sem dúvida. Eu acho que é perfeito esse começo com o Paulo Martins, que é muita história para contar. Inclusive, ele é baterista também, Baterista né? também. Músico, né? E um grande contador de histórias, né? E viveu muitas, né? Foi muito legal. Assisti, muito bacana. Envolvido também nos bastidores ali do Jazz O Festival, Jazz sempre, né? Festival, sem dúvida, sem dúvida. Apoiador, ele estava lá no primeiro. Os registros que a gente tem de vídeo foi feito numa filmadora dele lá, de VHS e tal, né? Olha só. Que ele sempre gostando de música, ele sempre apoiou, sempre apoiou. Um abraço para o Paulo Martins aí também. Abraço. Obrigado, Paulo. Marco Aurélio, né? O filho dele, que joga tênis com a gente lá e tal, cabeção, né? A família é muito querida do Paulo Martins, todos muito queridos. Né? E em breve, a gente quer convidar agora eu vou anunciar aqui, mas queremos o William aqui para O William, para falar um contar pouquinho as histórias aí. das histórias, né? E, Lu, só voltando um pouco no Ecos da Tribo, Aham. quantos discos? São vários discos, né? A gente tem 3 discos de vinil, né? O primeiro chamava Misto Quente, que misturou uma banda chamada Herdeiros do Azar com o Ecos da Tribo. De um lado era Herdeiros do Azar, do outro lado o Ecos da Tribo. O segundo chamou Ecos da Tribo, Filhos das Ruas. E aí, só o Ecos da Tribo. E aí foi um misto quente mesmo. Misturou, daí veio o Serginho, que era da outra banda, e o Jean, e entraram no Ecos da Tribo. Então o Serginho como vocalista, o Jean como baixista. O terceiro eu participei, daí que foi quando eu cheguei da Europa e entrei na banda. Aí foi com 3 músicas e a gente gravou daí em São Paulo com o Reinaldo Barriga, que era um produtor em Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós e tal, um produtor já com uma estrada longa e grande, e que aí fizemos o terceiro disco de vinil. Depois, o trabalho foi o disco, o CD, que chama Sinais dos Tempos, que aí, os Sinais dos Tempos era justamente a gente gravando o primeiro CD, né, na região, e o Ecos da Tribo sendo pioneiro novamente, porque foi uma das primeiras bandas a gravar um disco de vinil com as composições próprias no interior do Paraná, e depois os Sinais dos Tempos, o primeiro a gravar, né, composições próprias, um CD no interior do Paraná. Né? E isso foi todo feito gravado no Estúdio Veronese. Estúdio Veronese. Com os gravadores, esses ADATs, né, que eram fitas digitais que a gente gravava, né, 3 modos de 8 canais cada um, totalizando 24 canais de gravação. O Ricardo Bugarelli e eu produzimos, gravamos, mixamos, e aí esse foi os Sinais dos Tempos. Fizemos o CD e saímos tocar na turno, né, isso em 95, 94, 95, e tocamos pelo Sul, né, e foi muito legal. Depois fizemos um que chamava Idade Mídia, que foi um outro CD que o Ricardo cantava, né? Bacaníssimo também. Idade Mídia, e daí já era nessa época já com essa gravação com os recursos que a gente tem hoje, de automações, dos plugins, né? Gravando em hard disk, né? Gravando no computador. E aí a gente acabou fazendo o 5º trabalho, né? Dessa forma. Aí teve uma coletânea, né? Que o Jean teve a dedicação de fazer, contando a história, pegando uma música de cada um, que é mais um CD, né, que foi feito, uma coletânea. E agora a gente está regravando algumas músicas e gravando outras novas, né? Preparando um trabalho que em breve, à medida que a gente for recolhendo, né, um número suficiente, lança um álbum, né? Olha que e que é uma fase muito legal, que é uma fase da gente se reunir, contar história, ter só bons momentos, né? Maduros, né? Maduros, exatamente. Cada um teve uma história já em outras profissões também, né? Além da música, e a gente poder reunir novamente, contar as histórias, tocar só por prazer e alegria, nossa, é uma satisfação enorme isso aí. Ei, Não Lu, tem preço. mas você está sempre
por aí nos palcos, né? Seja com o Gabriel, com a Vika. Sim. Não para, né, Lu? Sim. Um beijão aí pra Vika, um abração pro Gabriel, meu filhote, que tem um trabalho muito legal também com o João Ferrari. Eles têm o Biquínis e Martins, muito legal. Bem legal, música eletrônica, música né? eletrônica misturando a música orgânica, né? Então eles fazem um projeto de música eletrônica junto com a música orgânica e estão se dando muito bem, fazendo umas produções boas, né? E volta e meio participo com o Gabriel, tocando sax, flauta, por aí. Próxima vez que você voltar aqui, nós queremos o Gabriel também. Porque o Gabriel, pesquisem aí, galera, Gabriel Veronese. Vale a pena ouvir, eu suspeito de falar, mas eu sou fã. Não poderia, né? A fruta não cai longe do pé, mas ele tem um talento ímpar, né, o Gabriel? Eu sou suspeito para falar, mas eu sempre falo que ele faz tudo que eu faço um pouco melhor, né? Então... E minimalista, né? Que você me contou que ele chega, pluga e tal, e vai para cima. Eu sempre falo que ele é o músico mais roots que eu conheço, né? Que é ele e a guitarra e só, mais nada. Ele não quer efeito, não quer nada, sem nada. Ele pluga, toca e canta e fica lá se divertindo. E eu sou muito fã dele, porque toda vez que ele canta, eu ouço músicas que eu nunca vi ele ensaiando nem nada, e daí eu vou lá e vejo ele cantando, digo, onde é que você aprendeu? Eu falei, já toco isso faz tempo e tal. Então eu acho muito legal, cada vez que eu me surpreendo, né? E curto muito de tocar, adoro quando ele me convida para tocar junto e tal. Não tem coisa melhor numa sexta-noite, um sábado-à-noite, você tá com seu filho tocando, né? Fazendo o que você gosta, né? E é muito bonitinho quando ele era pequenininho, eu convidava ele para ir tocar comigo, né? E um dia a gente foi tocar num restaurante muito legal e tal. E aí quando ele disse, mas pai, eu nem conheço as músicas, você vai tocar? Eu disse, filho, faz uns improvisos, aí toca e tal. Aí ele adorou, ele disse, posso ficar improvisando? Pode. Eu falei, toca aí. Eu tocava piano, ele tocava guitarra, improvisava e tal. Aí quando terminou, daí eu disse, filho, agora a gente vai jantar. Ele disse, ainda tem comida? Eu disse, tem comida. Aí quando acabou, eu disse, agora, filho, vamos receber e daí a gente vai embora. Ele disse, eles vão pagar ainda? Eu disse, vão pagar. Eu falei, olha maravilhoso. Só. Eu acho que foi aí que ele disse, eu ser músico, né? Ele disse, nossa, toca, tem comida e ainda paga, né? Ele disse, vou ser músico. Né? Em contrapartida, tem situações, né, que o músico acaba passando. Sofre, né? Deixa eu lembrar de uma que a gente fez num bar X, né? Que a gente foi fazer uma música instrumental, né? Daí, não tem cachê, vocês trazem todo o equipamento. E daí no final tem um lanchinho. A gente tocou, né? Porque principalmente a música instrumental, né? A gente toca por prazer. Por prazer, né? Exatamente. Não buscando aquela remuneração, mas acho que no final, né, Luciano? Chegamos, foi bacana, todo mundo gostou, aplaudiu. Agora vamos comer um lanchinho. Falei, desculpa, pessoal, mas a cozinha fechou. E nem isso teve. Lembra dessa? Só foi por prazer mesmo, né? Só por prazer. Tem aquela música do Ivan Lins, nós tocamos por dinheiro, por comida, por pousada, por prazer. Se alguém nos pede, não pode nos dar nada, né? Então, sempre vai. Por isso que é importante fazer o que gosta, né? Porque aí valeu, você fez o que gostava, né? Mas essa luta dos músicos, sempre é importante lembrar que o músico, acho eu, né? Eles dizem, ganha pouco e tal. Acho que cada um faz o seu preço, né? E oferece, né, o seu melhor. Se você conseguir achar o ponto de equilíbrio entre o que você oferece e o preço que você quer cobrar e que seja digno, né? Eu acho que aí é o ideal, né? Então, qualquer trabalho, né? Que você tenha a possibilidade de fazer o que gosta, fazer bem feito e chegar a um ponto de equilíbrio com a remuneração financeira que te dê uma vida digna, eu acho que vai ser legal. E a música é a mesma coisa, né? Belo cenário, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que não tem nada. Deixa eu agradecer agora mais uma licencinha. O pessoal que está por trás aqui da produção. Sem dúvida. O Fábio Brandalize. Perfeito. Impecável. Tá lá em cima no áudio. O Thiago Henrique Lemes, o famoso Baby, também sempre músico. A lenda. Aqui nos cortes. Né? Hoje, infelizmente, o Flávio, que a gente costuma apresentar juntos esse podcast, ele tá mal da garganta. Ele falou, não, cara, não quero tossir lá tal, porque é um programa seguro. Estamos na Safe, que é um lugar seguro e tal. Infelizmente não pôde vir, nos próximos ele estará aqui, né?
o Luiz Fernando também, que é da parte do comercial aqui do Pod Oeste, né? A gente acabou descobrindo que tem um outro Pod Oeste, né? No YouTube. Mas o nosso, então ele passou a se chamar Pod Oeste Cascavel. Pra gente fazer essa diferenciação, né? Estamos aí pedindo encarecidamente que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Essa iniciativa aqui abre uma nova era no registro, né, do que acontece culturalmente e de todas as áreas. Eu acho que vocês vão entrevistar aqui, né? Porque essa oportunidade que as pessoas têm de falar sem limites e que fica registrado, né? Então, quantas histórias que o Paulo Martins contou outro dia, que a gente jamais viu ele contando na televisão e que merece ficar registrados, né? Então, acho que meio me identifico com o que eu fiz há 30 anos, gravando as bandas e os artistas da região, né? Dando oportunidade de ter um estúdio. Aqui vocês estão abrindo os microfones para que a história fique registrada, né? Agora eternamente aí, né? Nas nuvens e na internet, né? E a gente acaba conhecendo o íntimo das pessoas, dúvida, porque às vezes, o exemplo, você nos palcos, o Paulo Martins nas telas, você acaba tendo aquela percepção do profissional, né? Agora aqui a gente vê o humano, escuta histórias aí de bastidores, né? Sem dúvida. E são muitas histórias, né? E que acabam sendo registradas e ficam eternamente. Porque, na verdade, quando a gente está no palco, é o resultado final da história que a gente carregou até aquele momento, né? A música que a gente faz é um resultado do que você vivencia no dia a dia, do que você teve oportunidade de ouvir, de experienciar. E aí você poder falar sobre o que aconteceu, né, entre o surgimento da inspiração até a música, é aqui que a gente vai ter essa oportunidade, né, de falar sem limites. E um italiano com o microfone na frente, eu falo... Ninguém segura, né, Lu? Eu falo o resto. Está eternizado, está na grande rede. A gente depois fica disponibilizado esse material na íntegra e também a gente faz alguns cortes com os temas, né, muito legal, da nossa conversa, para também quem quiser consumir especificamente certo tema, já vai direto no... Mas, Lu, foi uma honra. Um prazer, satisfação inenarrável te receber aqui. Obrigado por atender. E ontem já a gente teve um probleminha, né? Mas técnico. Tudo certo. Um problema na transmissão, né? E infalível, a gente costuma dizer que é só a urna eletrônica. O resto, graças a Deus, tudo né? dá problema, né? Já pensamos em pegar uma urna e ligar aqui os cabos e tal, mas não foi possível. Mas até a próxima, tá? Você vai voltar aqui com o Gabriel. Ah, bacana. Porque o Gabriel legal. Também. A gente poderia ter ligado aqui um teclado, um violãozinho, fazer um som, tal, mas fica... Mas para as próximas. E, com certeza, para mim foi uma satisfação muito grande, uma alegria estar aqui com essa família Brandalize muito querido, com o Thiago, com todo mundo da produtora Safe Art. E deixo aqui os parabéns para que vocês continuem cada vez mais crescendo e fazendo esse trabalho sério que a família de vocês sempre fez e que a gente admira e que é fã para sempre. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela música de Cascavel, pelos eventos e por nossa amizade. Um grande abraço a todos da família Brandalize e a todos que nos assistem aí. Obrigado, Lu. A recíproca é mais do que verdadeira. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.